Bom, gente, acabou o vídeo aqui, eu vou retomar. Então, quando o oficial de justiça devolve para o cartório o mandado com a informação de que a citação foi por hora certa, o escrivão envia uma carta de ciência para o réu, no endereço que deveria ser encontrado o réu, dizendo que ele foi citado por hora certa. Esse réu, portanto, que continua não comparecendo, em favor dele vai ser nomeado um defensor público, um advogado dativo, que vai lhe fazer a defesa, que aliás é o que manda, um artigo, nós já estudamos o artigo 72, lembram? Que será nomeado um advogado dativo para o réu preso, para o réu citado por edital e para o réu citado por hora certa. Ou seja, ele, constatada a sua revelia, portanto, ele continua não aparecendo no processo, vai se nomear em favor dele um advogado dativo, que vai cuidar dos interesses dele dentro do processo, com todas as restrições que a atuação de um advogado dativo tem. Então, esse é o mecanismo de se fazer a citação por hora certa. O 255 trata de uma situação bastante burocrática, bastante prática. Quando as comarcas forem vizinhas, as chamadas comarcas contíguas ou conurbadas, o fórum usa a expressão comarcão, ou seja, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, são como se fosse uma comarca só. Nesses casos, o oficial de justiça ele tem movimentação livre nessas comarcas. Ele não precisa ficar restrito à sua área específica de fórum. Portanto, um oficial de justiça de Santos, ele pode perfeitamente fazer uma citação na Praia Grande, em São Vicente, porque essas comarcas contíguas, elas permitem esse tipo de comunicação. Então, o oficial de justiça tem essa liberdade. E por fim, gente, a citação por edital. A citação por edital, nos termos do artigo 256, será feita, gente, quando o réu for desconhecido, for incerto, por exemplo, uma reintegração de posse contra pessoas que eu não sei quem são. Então, quando houver uma impossibilidade de reconhecer, de conhecer quem seja o réu. Ou quando o réu estiver em local incerto, em local desconhecido. Aqui uma observação. Os juízes só autorizam a citação por edital se houver a certeza de que o réu está em local incerto. Como é que a gente tem essa certeza? O juiz exige primeiro que o autor faça buscas, portanto ofícios para a Receita Federal, ofícios para empresas que prestam serviços, ofício para a Justiça Eleitoral, ofício para banco, na tentativa de descobrir o endereço do réu, o endereço verdadeiro. Se isso não for possível, se mesmo assim a gente continuar com dificuldade, aí então se faz a citação por edital. Então a citação por edital, na verdade, é a última forma de completar a relação processual. Portanto, não dá para ser por carta, não dá por ser por oficial de justiça, não dá para ser por e-mail, então tem que ser por edital, que é a chamada citação ficta. Ficta porque ela é imaginada, né? Ninguém tem certeza se alguém leu aquela publicação feita numa imprensa oficial. Ninguém tem certeza se as pessoas leem edital. Por conta disso, o juiz vai publicar esse edital com os requisitos do artigo 257, portanto, de que ação se trata, quem é o autor, vai publicar no Diário Oficial e numa imprensa local, num jornal local, e vai dar um prazo de edital. Esse prazo de edital, gente, não é o prazo da contestação. O prazo da contestação é de 15 dias. O próprio edital tem um prazo. O juiz diz, esse edital tem prazo de 20 dias, ou seja, o prazo da contestação só começa depois dos 20 dias da publicação de edital. Se o juiz disser o prazo do edital é de 40 dias, o prazo para o réu citado por edital contestar só começa no primeiro dia depois dos 40 dias. Ou seja, o prazo do edital não é o prazo da contestação. O prazo da contestação é de lei. O prazo do edital é fixado pelo juiz e o prazo legal só começa depois que o prazo do edital terminar. Então, a citação é feita. Se o réu comparecer espontaneamente, beleza pura, segue o jogo. Se o réu continuar revel, o juiz então vai nomear em favor dele um advogado dativo para que o réu então seja minimamente defendido e tenha o seu direito de defesa preservado. Se porventura se perceber que o autor maliciosamente requereu a citação do réu por edital, sonegando o conhecimento do seu real endereço, o juiz pode aplicar uma multa contra o autor em favor do réu, portanto, revertendo em favor do réu, uma multa de 5 vezes o salário mínimo, como se fosse uma pena por litigância de má-fé. Ok? A gente conversa na aula, gente. Um abraço.